grandes preocupações, senhora presidente, me trazem a essa tribuna a unificação das tarifas de ICMS e as perspectivas do desenvolvimento regional e a seca que assola o meu estado do Ceará e todo o semiárido nordestino. Começo pela maior estiagem dos últimos 50 anos, com duas questões fundamentais. Uma está ligada ao aumento esmagador da dívida agrícola dos micros, dos pequenos e dos médios produtores rurais, enquanto a outra diz respeito à extensão rural e assistência técnica para esses produtores. Recentemente, ouvi de um profissional especializado uma séria advertência que, infelizmente, pode acontecer se continuarem executando as dívidas desses segmentos, mesmo com descontos. Em breve, grande parte do Nordeste vai ser um grande aglomerado de terras pertencentes aos bancos oficiais. Quem viaja hoje em dia pelo sertão testemunha a tragédia de lavradores chorando de medo, senhora presidente, de verem a sua roça de uns poucos hectares ir a leilão. Em face da gravidade da situação, como já fiz nessa tribuna, defendo a anistia dessa dívida dos pequenos produtores, impossível de ser paga. Espero que o governo da presidente Dilma considere opções deste tipo. Afinal, esse governo já ofereceu e continua oferecendo provas concretas de sua sensibilidade social e de sua solidariedade a milhões de sertanejos por meio de uma série de medidas recentes, mas que são medidas objetivas, mas no final terminam sendo medidas paliativas. Assim, logo chegará a vez de sua equipe econômica abandonar por um instante sequer sua ótica tecnocrática e ver as coisas como elas realmente são, isto é, com um desastre humano de gigantescas proporções, com seríssimas repercussões sociais. E não porque os produtores tenham optado pela inadimplência. De forma alguma, sertanejo ainda raciocina em termos do fio de bigode, da seriedade no cumprimento das suas obrigações. No que toca à questão, senhora presidente, da extensão e assistência técnica rurais, todos concordam que faz-se urgente fortalecer e ampliar essas atividades no Nordeste rural, reestruturá-las para levar as micro, as pequenas e até as médias empresas e até as grandes propriedades do sertão, os vastos conhecimentos produzidos e acumulados por instituições modelares como a Embrapa, que foi homenageada nesta casa a semana passada. Senhora presidente, diante dessa situação já tão difícil, somada às históricas distorções provocadas por um desenvolvimento regional desigual, governadores, prefeitos, parlamentares, empresários e trabalhadores e outros importantes segmentos da vida nordestina veem com grande preocupação o rumo que a equipe econômica procurou imprimir a chamada unificação das alíquotas do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. A proposta original para todas as unidades da federação não só deixaria os governos estaduais à míngua de sua principal, se não única, fonte de receita, como também os privaria de um dos pouquíssimos instrumentos disponíveis para a implantação de políticas de atração de investimentos produtivos capazes de gerar emprego e renda para a população das regiões menos desenvolvidas desse país. No intuito de minimizar esse desastre para as regiões centro-oeste, norte e nordeste, evoluímos para uma proposta que, embora não seja melhor, ela se tornou, a semana passada, mais suave, inclusive com a participação histórica de Vossa Excelência. Ressalto que, histórica e tradicionalmente,
governos e legisladores, existem situações que justificam algumas exceções e incentivam setores, estados e regiões. Foi assim na década de 50 do século passado, quando uma instrução baixada pela antiga Superintendência da Moeda e do Crédito instituiu várias taxas de câmbio simultâneas em apoio à política de substituição de importações e à instalação da indústria automobilística em São Paulo. Note-se que este é um setor que continua ainda hoje incentivado na questão fiscal. Foi assim na década de 60, com a criação da Zona Franca de Manaus, uma grande e merecida conquista do povo da Amazônia Ocidental, com seus incentivos fiscais continuamente confirmados desde a Constituinte de 1988. É assim, no Mato Grosso, que defende a convalidação e a continuidade de uma alíquota de 12% para o gás natural. A ninguém não deve causar surpresa, muito menos a contrariedade, o simples fato de o Nordeste, região cuja renda média ainda é inferior à metade da renda nacional, também lutar por um tratamento diferenciado, sob pena de aumentarmos ainda mais o abismo das desigualdades regionais e das desigualdades sociais. Pessoalmente, estou convencido de que a questão é por demais complexa para ser decidida se esgotarmos todas as variáveis, em especial para os estados cujos governos assumiram compromissos com o grande número de empresas incentivadas. Somente no Ceará, segundo os dados da Agência de Desenvolvimento Econômico, a ADESE, nós temos 299 empresas em funcionamento com incentivos estaduais e é puramente incentivo estadual, diferentemente do que acontece dos incentivos dados no governo federal, que tira dinheiro dos estados e dos municípios. Só com o incentivo estadual, nós temos 299 empresas em funcionamento com incentivos que chegam a gerar mais de 140 mil empregos diretos naquele estado. E eu pergunto, como garantir a todos esses empregadores que os incentivos estaduais que justificaram sua opção de se instalarem no Ceará continuarão de pé depois das mudanças ora apreciadas nesta casa? E eu pergunto de novo, como garantir a segurança jurídica indispensável para estes investimentos de longo prazo? Principalmente quando as regras vigentes do Conselho Nacional de Política Fazendária, o chamado CONFAS, requerem que a convalidação dos incentivos seja por consenso de todas as unidades da federação, algo impossível de acontecer na prática. Foi nesse sentido, senhora presidente, portanto, que apresentei emendas ao projeto de resolução estabelecendo o quórum de 3/5 para o processo de aprovação de proposta no âmbito do CONFAS. E tenho certeza que é uma iniciativa para destravar, para dar produtividade àquele conselho chamado CONFAS. Hoje, se diz que o CONFAS é democrático. É democrático porque decide quanto à unanimidade. Quando há um voto apenas, contrário entre seus membros, essa decisão não pode acontecer. Discordo desse conceito, senador Ricardo Ferraz, assim como Vossa Excelência. Discordo e assinei emenda, com Vossa Excelência para que os incentivos, a diferença do ICMS não seja apenas para a indústria, como já foi acatada pelo senador Delcídio, mas que se estenda também ao comércio para essas regiões mais pobres do Brasil. E foi nesse sentido, com o interesse de fazer com que essa iniciativa prevaleça, apresentei também outra emenda, que foi para que a alteração das alíquotas entre em vigor após e somente após a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, que deve compensar as perdas que os estados terão nas operações interestaduais. Felizmente, as duas contempladas no substitutivo do relator, senador Delcídio Amaral,
a quem agradeço aqui também a atenção que nos foi dada naquele momento. Lamento que, mesmo após todas essas discussões que tivemos, tudo me pareça ainda muito incerto, sobretudo perigoso para muitos estados que travam uma luta desigual para fazerem crescer suas economias e elevar os índices de desenvolvimento humano do seu estado e do seu povo. Estou convencido e defenderei como senador do Ceará e um senador do Nordeste brasileiro, quando a matéria chegar a esse plenário, que adiemos a sua votação para depois das eleições de 2014, como defendeu o governador, inclusive, a semana passada, o governador Cid Gomes, em uma audiência com a presidente Dilma. Definitivamente, não há nenhuma oportunidade de alterarmos uma regra fundamental para a política de desenvolvimento regional de diversos governos estaduais, mas que não beneficia em nada a vida dos consumidores brasileiros, uma vez que tem efeito zero no preço final das suas compras. Diferentemente do que discutimos aqui e debatemos longamente na questão da medida provisória da energia, que devolvia dinheiro para o bolso do consumidor brasileiro, essa unificação não traz um centavo de redução da carga tributária, portanto, não beneficia a nenhum consumidor brasileiro, mas beneficia, sim, alguns estados considerados ricos dessa nação. Por isso, quero dizer que os senhores senadores, as senhoras senadoras, a senhora presidente, que, para finalizar, quero assinalar a importância do projeto de lei que chegou a esta casa já num outro tema, criando a Universidade do Cariri, região em que nasci. E, de imediato, quero aqui assumir o empenho, todo o meu apoio a essa reivindicação antiga de uma região tão importante do meu estado do Ceará. Vale também lembrar que, no ano passado, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, quando ainda era presidente, fui relator do PLC, projeto de lei da Câmara de número 36, 2012, aprovado por unanimidade dos nossos pares, criando mais de 43 mil vagas de cargos efetivos de professor, dos quais quase 20 mil na carreira do magistério superior, em apoio a uma importantíssima iniciativa do ex-presidente Lula, que foi o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras. Na mesma oportunidade, afirmei que a criação desses cargos iria e irá beneficiar a futura Universidade do Cariri, com a extensão de mais 2 campi no Icó, na região do Vale do Salgado, e outra na região dos Inhamuns, que será também beneficiada. Essa é a razão pela qual eu tenho certeza de que o Ceará e sua imensa, corajosa e sacrificada população sertaneja poderão contar com a sensibilidade e o espírito público de cada um dos senhores, de cada uma das senhoras senadoras, para a aprovação do projeto que cria a Universidade Federal do Cariri. Muito obrigado, senhora presidente. O senador Ricardo Ferraz havia pedido embora regimentalmente, mas ainda tem um tempo. Por favor, senador Ricardo Ferraz, desculpa. Regimentalmente não, mas eu penso que a casa hoje, o regimento é menos importante do que... Será um prazer ouvir o senador Ricardo Ferraz. Senador Eunício Oliveira, primeiro cumprimentá-lo por esta luta, por essa conquista, em razão da região do Cariri, por levar para essa região, por estar lutando para levar para essa região uma universidade, por tudo que seguramente uma universidade pode revelar e promover de emancipação de tantos jovens que vão se capacitar e estarão podendo ir ao mercado de trabalho de maneira mais qualificada para lutarem por uma vida digna. O esforço de Vossa Excelência é notável. Eu cumprimento Vossa Excelência por mais essa iniciativa para o desenvolvimento do interior do Estado de Vossa Excelência, o admirado Estado do Ceará. Mas o cumprimento também de maneira incisiva pela manifestação de Vossa Excelência. E Vossa Excelência não fala apenas como senador, Vossa Excelência fala como líder
da maior bancada no Senado da República. E eu me associo integralmente à manifestação de Vossa Excelência. Porque esta é uma reforma que não é uma reforma, esta é uma reforma que não simplifica, que não reduz carga tributária, ela é uma reforma concentradora, ela é uma reforma que trabalha na contramão daquilo que nós deveríamos estar fazendo, que é descentralizarmos a economia brasileira, para que estados e mais estados pudessem ter acesso à prosperidade. Quando o estado de Vossa Excelência, o meu estado, seguramente o estado do líder Romero Jucá e de tantos outros estados buscaram atrativos, e não foram só os nossos estados. Quando a Fiat foi para Betim, em Minas Gerais, foi porque essa condição ele foi favorecida, e olha como foi importante para Minas Gerais atrair há muitos anos uma fábrica como a da Fiat. Quando a Ford foi para a Bahia, como agora nós vimos o governo federal adequadamente uma medida provisória, criando um regime especial para levar a Fiat para Pernambuco, um regime especial para levar a refinaria não apenas para Pernambuco, mas também para o Maranhão. Esse é o papel do Estado, criar ambiente para induzir a desconcentração do desenvolvimento, porque o mercado liberal, ele não dá conta disso. E esta reforma, que não é uma reforma, ela vai diminuir o espaço dos estados brasileiros atraírem desenvolvimento, investimento e assim por diante. Por isso, a minha alegria, a minha satisfação em ver o meu líder da maior bancada nesta casa se manifestar nessa direção. Ainda temos tempo. Ainda há tempo para que a excelentíssima senhora presidente da República possa, de fato, dialogar com a sua equipe econômica e convencer a sua equipe econômica ou se convencer do equívoco que é uma iniciativa como essa para os chamados estados emergentes, os estados que estão buscando prosperidade e prosperidade compartilhada. Cumprimento Vossa Excelência pelo acerto, pela forma cirúrgica e precisa que traz essa contribuição e essa avaliação ao plenário do Senado. Eu agradeço a Vossa Excelência e incorporo suas palavras ao nosso discurso. Senador Eunício, também lhe cumprimentar pela luta em prol dessa universidade, que sem dúvida nenhuma vai ser um instrumento de fundamental mudança para toda a região. Vossa Excelência tem feito um esforço grande no sentido de defender no Brasil, defender o Ceará também. Eu tenho acompanhado as bandeiras que Vossa Excelência tem levantado aqui em defesa do seu Estado e os faz muito bem e, sem dúvida nenhuma, tem todo o nosso apoio. Essa tramitação deve ser rápida, no sentido de implementar rapidamente, como se fez em outros estados também, né, outra universidade federal, no sentido de que se possa efetivamente dar prosseguimento àquilo que nós temos discutido aqui em diversos segmentos. A educação é a bola transformadora da realidade do nosso país. Vossa Excelência busca isso para o Ceará. Meus parabéns. Obrigado, senador Romero Jucá. Incorporo também as palavras de Vossa Excelência ao nosso pronunciamento. Muito obrigado, presidente.